Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se queres aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvido, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O reino dos céus sofre violência, e são os violentos, os corajosos que o conquistam. Meus amados irmãos e irmãs, pela Sagrada Escritura, nós sabemos que Deus nos criou e nos pôs do seu lado, nos pôs num paraíso. O homem e a mulher viviam sob o poder de Deus, viviam sob o reino de Deus, sob a graça de Deus, e por causa disto, ele não estava sujeito a doenças, a relacionamento difícil, enfim, todo tipo de doenças e males que se vê neste mundo. Nós não estávamos sujeitos, porque nós estávamos sob a proteção de Deus. Mas nós sabemos que o demônio, o inimigo de Deus e nosso, com inveja, que o homem e a mulher estavam tão bem, ele disse: está muita felicidade nesse paraíso. Então ele veio tentar, e ele conseguiu. O demônio só pode agir nessa terra com a colaboração humana. Ele tenta, mas se a gente não colaborar, se a gente não abrir a porta, ele só fica nessa parte da tentação. Mas Eva abriu a porta, e nós sabemos pela palavra de Deus que, por consequência, entrou no mundo o pecado, entrou no mundo as doenças, entrou no mundo o relacionamento difícil, enfim, entrou a morte. Mas nós também sabemos que o Pai do céu enviou seu Filho Jesus justamente para nos salvar desta condição. Porque o homem não tinha mais acesso a Deus, não tinha mais como estar no reino de Deus. Porque o pecado fez isso, mas Jesus pagou o preço da minha e da tua salvação. Só que ficou em nós aquilo que a igreja chama, que são as consequências do pecado original. Então nós trazemos em nós esta luta. Nós podemos viver uma vida poderosa nessa terra, apesar das tribulações. O catecismo da Igreja Católica chega a dizer algo que, quando eu li aquilo, eu me assustei. A igreja dizendo que agora a nossa condição, mesmo com tudo isso que tem de mal no mundo, é melhor do que a condição de Adão e Eva. Eu digo: mas como é possível isso? E depois a igreja conclui: porque Jesus está conosco, porque Jesus assumiu a nossa humanidade. E nós podemos viver agora uma vida mais poderosa do que de Adão e Eva, mesmo no tempo que não tinha doença e tribulação. Mas para isso agora é preciso o quê? Como está dizendo Jesus hoje, é preciso agora uma violência. Porque com isso foi estabelecido 3 inimigos que nos tentam impedir de chegar a Deus. O Senhor já nos reconciliou com o Pai. Agora é a nossa parte humana. Então são 3 inimigos que nós vamos ter que lutar a vida inteira. Primeiro, um está dentro de nós e 2 estão fora. A carne, o mundo e o demônio. Isso se chama o combate espiritual. E quem não travar esse combate não vai poder adentrar, não vai poder realmente nessa terra viver uma vida mais poderosa, porque vai se levantar continuamente este combate. Basta vocês, aqui que vocês têm a graça, o esforço que vocês fazem para vir à missa. Quantas vezes a pessoa, a cama fica convidando, não, fica deitada aqui nessa. É uma luta que você vai travar com a sua carne. A tua carne não quer. A Bíblia diz que a carne não se submete à lei de Deus. A tua carne, a nossa carne não é amiga, não vai esperar ela querer ter prazer. Vamos rezar, vamos para a missa, nunca vai fazer isso para você. Você vai precisar de uma força espiritual para convencer, para combater a tua carne. É a primeira luta e é a luta mais importante. Se a gente vencer a carne, nós vencemos o mundo e o demônio. Mas quem não vence é vencido.
Tem na Bíblia, no livro do Eclesiástico, que diz assim, ó: mais vale uma pessoa que domina o coração do que uma que conquista uma cidade. Então, para Deus, conquistar mesmo, grande vitória é esta, é vencer a si mesmo, é não ser vencido pela carne. Se essas inspirações, desejos não estão de acordo com a vontade de Deus, é vencer, vai se levantar continuamente. Basta, sabe o quê? Você querer orar. Aí começa a vir mensagem, aparece pessoa que você nunca imaginou que vem. As distrações estão aí. Então nós vamos travar essa luta continuamente, para que a gente possa adentrar e experimentar aquilo que Jesus fez por nós. É a conquista. Na Bíblia você vai encontrar sempre isso. As coisas de Deus são sempre dons, é dado, mas ao mesmo tempo é uma conquista. No Novo Testamento, quando se refere a Deus, o verbo está sempre no passado. Ou seja, Deus já realizou. Quando se fala de mim e de você, o verbo está sempre no futuro. Se creres, porque agora é a minha parte, já foi dado, mas eu tenho que conquistar. Por exemplo, por sua chaga nós fomos curados. O verbo já foi dado, já fomos curados, não é que seremos. Agora eu tenho que conquistar esta vida de graça, de poder, de cura que o Senhor conquistou para mim. Aqui entra a nossa parte humana, que é a conquista, que temos que lutar. No Antigo Testamento, Deus tinha dado uma terra a Israel, uma terra que corre leite e mel. Deus disse, eu dou para vocês essa terra. Só que tinha 7 povos nessa terra. Foi dado, mas eles tinham que conquistar. E eles conquistaram. Então, nós temos que entender isso. Agora, para a gente viver tudo aquilo que Jesus fez por nós, nós precisamos travar este combate. Com a carne, com o mundo e com o demônio. E quando falo do mundo, eu não estou falando desse mundo criado por Deus, porque esse mundo criado por Deus é bom. A gente está falando do mundo deformado pelo homem. É este mundo que nós temos que combater, que aí está dia e noite à nossa volta, de distrações, que nos impede de ter uma vida mais profunda. Como é preciso uma luta forte para poder realmente adentrar e ver as maravilhas de Deus. Quem já foi na praia, sabe que quando você vai na praia, ali na beira da água, tem sempre aquelas ondas, né? Somente quem não sabe nadar aquelas ondas, joga ele lá no chão. Ele quer entrar, mas não consegue. A onda vai sempre pondo ele para fora. Isso é uma luta. Depois que você passa aquelas ondas iniciais, há uma coisa que calma. A vida espiritual é mais ou menos assim. Quando você se levanta para levar uma vida de poder em Deus, as ondas começam a aumentar. Tem hora que você vai, depois ela te joga lá para trás, mas você não pode desistir, você tem que vir de novo. E é uma luta espiritual que a gente trava. Mas depois que você adentrar, na hora que você começar a vencer pelo Espírito Santo, a desordem da carne, a luta com o mundo e com o demônio, você vai entrar numa paz com Deus. Você vai entrar no poder com Deus tão grande. Isso foram os santos, sem exceção. Todos travaram este combate. E depois viveram uma vida tão poderosa em Deus. Fizeram tantas coisas, porque eles conquistaram com a força do Espírito Santo esta vida com Deus, esta comunhão com Deus. E o terceiro inimigo é o demônio. O demônio existe, meus amados irmãos, e é real e verdadeiro. E não só existe, diz São Paulo, ele está agindo neste mundo e por meio dele há muita desordem. A igreja chega a dizer no catecismo que realmente, sobretudo, desordem espiritual, mas até física, isto é verdadeiro. Eu estava na missão em Teresina, agora, e depois trouxeram uma senhora lá, no sofrimento, que nem a ciência, nem a medicina encontrava. Tadinha, tinha sido alvo de um malefício, por 2 anos, sofrendo sem parar. Como é real, como o demônio quer destruir as vidas santas. Uma pessoa maravilhosa, fizeram um malefício para ela. Aqui eu não vou adentrar neste assunto, mas tome cuidado. Estamos chegando no final de ano, é tantos presentes, é tantas comidas, é tantas bebidas. Não coma nada sem abençoar. Abençoa, Senhor. Se você não tem aquela coragem de fazer aquela oração, não precisa fazer oração, mas tudo que for, abençoe. Você não sabe a origem. Esta pessoa
foi através de uma bebida. E graças a Deus, o poder de Deus sempre vence, sempre vence. Ela pôde ser liberta e pôde pôr aquela bebida que ela tinha consumido com malefício de 2 anos dentro dela para fora e ficou depois outra pessoa. Mas precisamos saber que há uma luta, e uma luta com o mal. São Paulo chega a dizer, não é contra homem de carne e sangue que temos que lutar, mas contra as forças do mal espalhadas nos ares. Por isso que é preciso ter uma visão completa da luta espiritual. Então, vamos pedir ao Senhor nesta manhã que Ele nos dê seu Espírito para que a gente possa vencer. Porque essas 3 forças espirituais é como a força da gravidade. Se você jogar uma coisa para cima, a força da gravidade faz o quê? Porque é mais forte. Não é o objeto, é a força da gravidade que quer puxar sempre para baixo. A nossa carne é assim, sempre quer puxar a gente para baixo, deixar a gente deprimido, dizendo que não vai dar certo. É a força da gravidade da carne. O mundo é a mesma coisa, só notícia ruim, você perde a esperança, liga a televisão, jogar você para baixo. O demônio é a mesma coisa, é a força da gravidade. Mas graças a Deus que existe uma força que nos impele para o alto, para o poder de Deus. Está em Atos 1, versículo 8, Jesus disse, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, vos dará poder, para que vocês possam vencer tudo isso. E o Espírito Santo é como essa força, que faz com que a gente vença a força da gravidade, das coisas que querem nos jogar para baixo. Você já viu quando é que uma nave vai ser lançada para o espaço? O segredo para lançar uma nave ao espaço é este. Ela tem que ter uma força maior do que a força da gravidade. Senão ela não consegue sair da órbita terrestre. Sempre vai cair. Na hora que ela sai da órbita terrestre, pronto. Ela entra agora em calma, porque não tem mais a força da gravidade, não tem mais como ela cair. Nós precisamos do Espírito Santo. É Ele que faz isso comigo e com você, dia por dia. A nossa carne, o mundo e o demônio. Mas o Espírito Santo vai dar a você esse poder. Não, vamos, e vai nos introduzir, não na lua mais, vai nos introduzir no coração de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde lá nós teremos vida, aonde lá nós teremos paz, aonde lá nós podemos viver uma vida cheia de poder e glória. Coragem, meus amados irmãos e irmãs, não tenhamos medo, que essa força está em nós, o poder do Espírito Santo é maior do que todas as coisas, não tenham medo, o Senhor sempre vence. O Senhor é o vitorioso, Ele vence todas as coisas. Não se desespere com seus filhos. Não, o Senhor vai vencer por causa da tua oração. O Senhor vai libertando, curando. E Ele dá a nós esta graça de andar por esse mundo, pregando o Evangelho, anunciando que Ele é o único Senhor e Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre